E eu gostaria de falar sobre o endemoniado. A Bíblia diz que nós temos que lutar não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, principados, né? Embora muitos demônios gostem de receber nomes, deram nomes a eles e eles aceitaram. Porém, Satanás, quando ele se apresenta, ele nunca se apresenta como Satanás, como o diabo. Ele gosta sempre de se apresentar como Lúcifer. Então, como ele é mentiroso, e nós sabemos que a palavra Lúcifer significa luz, ele, embora sendo trevas, ele quer continuar sendo o quê? Luz. Então, quando ele se manifesta, às vezes ele diz que é Lúcifer. Então, quando ele aparecer se intitulando Lúcifer, repreende logo. Chame logo ele de mentiroso, porque ele é trevas. Então, Jesus sempre no seu ministério se deparou com pessoas que eram dominadas pelo próprio Satanás. E quando não, pelos demônios que estavam a serviço deles, ou dele, né? Então, em Mateus, no capítulo 8, versículo 28, nós encontramos a palavra: e tendo chegado à outra margem, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma mandada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela mandada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na mandada dos porcos, e eis que toda aquela mandada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Irmãos, eu só quero mostrar aqui na Bíblia que os demônios, eles falam. Mas o importante é nós não perdermos tempo com a falação dos demônios. Eu descobri nesse quadro em que Jesus se deparava do endemoniado. Alguns evangelistas focalizam 2, outros focalizam 1. Não importa o número de pessoas endemoniadas. E se nós analisarmos à luz das Escrituras, nós vamos descobrir
que não têm Jesus como seu Salvador estão sobre a ação dos demônios. Embora esses demônios não se manifestem. Neste caso aqui, eles se manifestavam. Tanto é que em Mateus, quando Jesus ia se aproximando dele, ele questionou com Jesus: por que viestes me perturbar antes do tempo? Por que vieste? Então, irmãos, toda vez que você estiver preparado, você tem que travar essa batalha. É uma luta, amados. A igreja está debaixo de uma luta, de uma guerra espiritual. Então, se você quer gozar paz com Deus, você não tem o direito de lutar contra a carne e contra a sangue. Isto é, você não tem o direito de estar se degladiando contra o seu próprio irmão. Você tem que estar lutando contra essas potestades malignas, essas castas de demônios. Esse homem estava completamente endemoniado lá na cidade de Gadara. Gadara era uma cidade que ficava à outra margem do mar da Galileia, e Jesus estava no barco e ele tinha que atravessar, e atravessou. E quando ele ia em direção a uma outra cidade, ele tinha que passar pela cidade de Gadara. E lá, quem ele se depara? Às vezes você está passando por um determinado lugar e você se depara com pessoas completamente endemoniadas, completamente possessas, ou talvez até sob o efeito desses demônios. Então precisamos estar preparados. Então o demônio começou então a dialogar com Jesus. Viestes nos perturbar? E fez o seu primeiro pedido. Olha só. Até pedir a Jesus ele pediu: manda-nos entrar na manada de porcos. E uma manada, amados, é o equivalente a 2.000 cabeças. Uma legião de demônios é o equivalente a 6.000 aproximadamente. Alguns declaram 7.000, mas não importa, que é uma grande quantidade. Mesmo que fosse 6.000 em uma manada de porcos, que é equivalente a aproximadamente a 2.000 cabeças, para cada demônio seriam necessários, ou para cada porco, né? Para cada porco seria necessário três demônios. 3 demônios entrando em uma cabeça de porco, em um porco. Imaginemos, pois, 2.000 porcos endemoniados. Será que o animal pode ser endemoniado? Pode ficar endemoniado? Pode. Então, o que Satanás queria fazer com aqueles demônios era justamente entrar nos porcos, e ali naquela cidade de Gadara, aqueles porcos endemoniados fossem matando as pessoas, talvez. Eu imagino que deveria ser isso que Satanás queria. Os demônios pediram: manda-nos entrar nos porcos. Mas não sabiam eles que Jesus já ia determiná-los não para os porcos, mas eles iriam ter um fim muito pior do que entrarem nos porcos. Então vejamos qual foi o segundo pedido.
Está lá em Lucas, aliás, em Marcos. Vamos abrir as nossas Bíblias, em Marcos. Né? Primeiro, eles pediram a Jesus para entrar em quem? Nos porcos. Né? Em segundo lugar, eles pediram a Jesus para quê? Primeiro eles queriam entrar nos porcos. E em Marcos, glória a Deus, aleluia a Deus. eles começaram a rogar a Jesus para que Jesus, ao expulsá-los, não enviasse para outras províncias, porque eles sabiam que eles iriam sair daquele endemoniado, mas eles queriam permanecer ali. Se eles continuassem ali, eles continuariam perturbando as pessoas, conforme está acontecendo hoje, amados. E Jesus então ficou observando naquele diálogo. Finalmente, os demônios fizeram um outro pedido ao Senhor Jesus. Está lá em Lucas. O primeiro pedido foi que Jesus expulsasse, mas se os lançasse aonde? Nos porcos. Preste atenção. O segundo pedido foi para que Jesus, embora expulsando-os, não permitisse que eles continuassem na província. Na província. É como se eu fosse expulsar os demônios de alguém que estivesse endemoniado aqui, se aparecesse, conforme na terça-feira apareceu, né? E dissesse assim: demônio, sai! E não completasse a obra. Os demônios iriam continuar aqui. Iriam continuar aqui. Toda reunião aqui ia ter demônio perturbando. Mas, Glória a Deus, aleluia. embora esses demônios pedindo ao Senhor Jesus, está aqui em Lucas. Vamos ver qual foi o terceiro pedido que os demônios fizeram. Os demônios são tremendos. Em Lucas, no capítulo 8, versículo 31. Primeiro eles pediram para que Jesus expulsasse, mas que entrasse nos porcos. Segundo, eles pediram: Jesus, sabemos que vamos sair, mas permita-nos que continuemos aqui na igreja. Aqui nesse templo. Ou nesta província, ou nesse bairro. Versículo 31. Os demônios pediram a Jesus:
rogando-lhes que os não mandassem para o abismo. Aleluia. Foi esse terceiro pedido. Glória a Deus. Sabe como os demônios são atrevidos, né? Eles sabem que eles vão sair. Às vezes eles pedem que permaneça aqui. E você vai deixar que o demônio permaneça aqui? Amarrado. Glorificado é teu nome, Deus. Muitos estão permitindo que o demônio continue acompanhando ele. Onde ele vai, está lá com o demônio. Então, irmãos, sejamos sábios. E assim, o Senhor Jesus será glorificado em nossas vidas. Quero agradecer a oportunidade e leiam a Bíblia, tá? Porque a Bíblia, ela é a fonte de todo conhecimento. Quando orar por alguém que está com um problema, com uma enfermidade, com qualquer coisa, repreende os demônios e manda-os para onde? Acabou.